Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, o Lume ele trabalha com o corpo em arte. Esse é o foco de pesquisa do Lume. Basicamente, e mais especificamente, sobre o corpo em situação de presença cênica. E em arte presencial. E arte presencial a gente pode pensar teatro, dança, performance e circo, e principalmente os hibridismos que essas linguagens todas trazem. Mas para a gente pensar mais especificamente, para eu falar mais especificamente sobre um trabalho do Lume, a gente precisa reconceituar um pouco a questão do corpo. Já que o foco é corpo em arte presencial, a gente precisa reconceituar um pouco o que seja o conceito de corpo, pelo menos visto dentro da área de artes. Para a gente pensar o corpo em arte, o que se pensa quando a gente pensa teatro, dança ou performance, ou quando um aluno ou quando um artista quer se iniciar nessa área, ele vai pensar o corpo muito dentro de uma questão instrumental. Então, eu preciso aprimorar o meu instrumento de trabalho, que é o meu corpo. Então, o dançarino vai aprimorar o corpo, que é o instrumento de trabalho dele, e o ator da mesma forma. Mas, dentro dessa questão, a gente tem um problema, porque pensar o corpo como instrumento é você afirmar uma cisão de base, um pressuposto de cisão de base, num corpo que é dividido entre corpo e alguma coisa. Corpo e mente, corpo-alma, corpo-espírito, corpo e alguma coisa. Se a gente for pensar na base do conceito de instrumento, instrumento ou ferramenta é algo que serve para potencializar alguma faculdade que eu tenho. Então, eu tenho uma calculadora para potencializar a minha capacidade de cálculo. Eu tenho um carro para potencializar a minha capacidade de locomoção. Mas a calculadora e o carro em si mesmo não servem para nada, a não ser que tenha algo ou alguém que use esse carro ou essa calculadora. Pensar, então, o corpo como instrumento de trabalho é eu chegar a fazer a seguinte questão para o aluno ou para o artista. Tá, se você pensa o seu corpo como instrumento de trabalho, quem utiliza o seu corpo? E aí, qualquer resposta que você dê vai ser uma cisão corpo-mente. Se você falar eu, é uma cisão corpo-eu. Se você falar minha mente, é uma cisão corpo-mente. Se você falar o espírito, é uma cisão corpo-espírito, como alguns atores falam, é o personagem, mas mesmo assim é uma cisão corpo-personagem. Então a gente precisa fazer um deslocamento conceitual de corpo aqui e pensar um corpo numa forma mais de composição. No século XVII, é claro que essa visão de corpo instrumental é platônica, essa visão de corpo instrumental ela vem muito de uma perspectiva, de uma visão de corpo-máquina, mas, no século XVII, a gente tem um contraponto a essa visão de Spinoza, que vai dizer e vai deslocar o corpo para um outro conceito, que o corpo é um conjunto de partes que, na sua relação, definem aquele corpo e só aquele corpo nessa relação dada. O deslocamento que Spinoza faz é muito interessante, porque ele desloca a questão do corpo identitário para uma questão de um corpo relacional. Então, um corpo não se define mais por um eu sou, mas um corpo se define por com aquilo que ele se relaciona. E um corpo, então, se forma pelas relações que ele tem, pela potência relacional que ele tem. Claro, a priori nós não sabemos das potências relacionais que nós temos, então nós temos que ir a campo e pesquisar e ir à experiência. A experiência que vai trazer qual é a potência que esse corpo tem, qual é a potência relacional que esse corpo tem. Bom, fazer esse deslocamento para o Lume foi fundamental. Por quê? Porque a gente vai entender um corpo que interpreta, um corpo que está em cena, é um corpo que tem uma capacidade de relacionar ou de compor com outras partes possíveis. Bom, outro deslocamento que isso traz, e aí entrando mais numa questão do Lume, se o meu corpo não é um instrumento que eu preciso aprimorar, mas o meu corpo é algo que eu preciso aprender ou colocar em situação de experiência e aprimorar, ou, de certa forma, colocar essa experiência em relação, a arte pode ser pensada como uma questão relacional, pelo menos a arte presencial, a arte cênica. Então, eu tenho que aprender, um ator no Lume teria que aprender como
compor com outras partes desse corpo, para que o meu corpo possa compor com outras partes, e essa composição, de certa forma, intensificar o meu próprio corpo. Isso tudo parece muito abstrato, porque é uma questão conceitual. Mas, no Lume, a gente tem que pensar como isso pode ser, como esse conceito pode se transformar em carne, como isso pode ser carnificado, como isso pode ser feito de uma forma que isso possa ser visto, possa ser concreto para a questão do corpo do ator. Bom, então temos uma linha de pesquisa no Lume. No Lume nós temos 9 linhas de pesquisa, mas uma das linhas de pesquisa é mímesis corpórea. A mímesis é um conceito aristotélico que muita gente confunde com imitação da vida, mas a gente tem uma visão desse conceito, que é um conceito muito mais de uma imitação da potência inventiva da vida do que especificamente da imitação da vida. Como que é essa linha de pesquisa? Essa linha de pesquisa é nós, atores, então, pensando que precisamos compor com outras partes, e essa composição se intensifica, e temos que entrar em relação e entrar em experiência, nós, atores, vamos a campo. Então, nós queríamos falar sobre lendas brasileiras. E, ao invés de ler as lendas brasileiras nos livros, nós fomos a campo para falar das lendas brasileiras. Ficamos 40 dias no norte de Minas, ficamos 80 dias no Amazonas, convivendo com outros corpos, para que, nessa relação de afetar e ser afetado, nessa relação de experiência com outros corpos e com outras partes de corpos, o meu corpo pudesse compor um outro corpo e uma outra voz a partir dessas relações. Bom, fomos para o Amazonas, ficamos lá muito tempo, e eu gostaria, claro que tudo isso, toda essa parte composicional, tem toda uma parte técnica, tem toda uma parte processual, que não vem ao caso falar aqui, que é uma parte técnica de atuação, ou de questão de atuação, mas eu queria mostrar para vocês um pouco do resultado de um desses processos de trabalho, que foi quando eu encontrei um senhor chamado Mata-Onça, que diziam que era um senhor que era o mais mentiroso desse lugar. Eu convivi com esse senhor durante uma semana, todos os dias, indo para a casa dele, conversando com ele, e tentando observar, e nessa observação deste corpo, nessa observação dessa voz, compor com essas partes, depois que eu voltei para cá, compor com essas partes desse outro corpo, compor um corpo Renato Mata-Onça. Ou seja, como as partes deste corpo que eu observei, de certa forma, em composição com o meu corpo Renato, porque eu nunca vou ser ele, eu pude criar uma figura, que nós não chamamos de personagem, uma figura chamada Mata-Onça, que a gente usa no espetáculo. Na verdade, a ideia é essa: conviver com outras pessoas, ficar com outras pessoas, para a gente captar dessas pessoas essas partes, e que essas partes componham com as nossas partes, e essa relação composicional acontecer. Eu vou, então, por isso que eu pedi essa cadeira, eu vou, então, 1 minuto vai dar tempo, eu vou mostrar um pouco o resultado dessa composição e dessa carnificação desse conceito do que seja um corpo composicional e não um corpo identitário, e não um corpo instrumental. Eu já teve 8 acidentes grávidos, né? Eu já teve pneumonia, eu já teve também quase com uma malária. Só que a malária produz uma verminose 1 milhão por minuto. E a cesão não, ela não produz essa verminose, diferente, né? Porque quando você tem malária, você tem certeza absoluta que é malária. Eu vou ensinar um remédio para curar a malária, vou ensinar. Você quiser agora na hora que eu ensino a malária. Aí você prepara um caribé de farinha. Aí você põe 3 gotinhas de creosena dentro. Aí a pessoa toma aquilo. Mas com 3 paletadas acabou essa malária. Paletadas porque o remédio que a pessoa tomou vai matar os micróbios que estavam no sangue dele na malária. Então eu já teve pneumonia. E eu já teve também 3 vezes derrame cerebral. Isso aqui, ó. É feito derrame. Isso aqui na minha cabeça aqui, ó. 93, velho. O derrame cerebral é um
canaleta grande que tem ali, ó, lambi o braço perto daquela canaleta grande ali. Aí quebrou esse osso aqui, ó. No hospital, procuraram sangue por aqui, ó. Mas não encontraram, porque o sangue veio desse daqui, ó. Quando eu fui operado nos olhos, meu compadre, eu fiquei dessa postura aqui sem saber, porque estava mostrando uma daquele doutor. Como é que é o nome do doutor? Não é Guarani, não é um. Até que era cantor, sabe? Mas ele até cantou pra mim, para dizer pra mim que não era cantor, pai, quando 400 real. Era catarata no barro do zóio. Porque catarata é no barro do zóio, sabe? Carne crescida, e outra consequência é por cima. Eu que é por cima, sempre eu ando de papo assim, mas fecha bem os olhos, dorme bastante, e certas consequências que você usou melhor, mas no meu caso eu o barro, então graças a Deus eu fui operado. Agora eu não estou assim com a vista limpa, sabe? Eu enxergo longe, mas tanto faz, longe como perto, eu enxergo assim meio desmaiando, sabe? Então é só para entender que essa pessoa era uma pessoa que era considerada um mentiroso, que no fundo ela tem uma visão de vida completamente diferente. Essa é uma linha de trabalho do Lume que a gente vai para vários lugares. A gente tem um espetáculo onde as atrizes fizeram sobre moradores de rua e foram conviver com moradores de rua, justamente para compor com esses moradores. E essa visão, esse deslocamento de corpo relacional, onde a gente pode compor com outras partes observáveis de outras pessoas, de quadros, de fotos, é uma linha muito importante que a gente tem no Lume e que também, só para terminar, é uma visão um pouco de Spinoza também, que causa esse deslocamento para a gente, que ele dizia, no século XVII, ninguém sabe até hoje o que pode um corpo. E acho que no Lume, a visão de corpo composicional é ainda muito claro para a gente que realmente, principalmente na arte, ninguém sabe até hoje o que pode compor um corpo. Então, isso.